Amichers, não é de hoje que o uso estético do polimetilmetacrilato, mais conhecido como PMMA, preocupa profissionais de saúde. Casos recentes, inclusive de mortes associadas à aplicação desse produto, aumentaram essa preocupação, levando inclusive o Conselho Federal de Medicina a pedir que a Anvisa proíba a produção e comercialização de preenchedores à base de PMMA. Bora entender tudo isso? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Vamos começar pelo começo. O que é PMMA e qual a ciência por trás desse produto? Em termos químicos, o polimetilmetacrilato, PMMA, é um polímero sintético, ou seja, uma grande molécula construída em laboratório, formada pela repetição de unidades menores de metacrilato. O metacrilato é conhecido como um acrílico ou vidro plástico e tem diversas aplicações na medicina e na indústria. Na indústria, por exemplo, ele é utilizado para fabricar chapas acrílicas, tintas, revestimentos, vidraças, painéis, fachadas, clarabóias, dispositivos sanitários, dispositivos de iluminação, entre outros, além da produção de cosméticos e fabricação de próteses dentárias e ortopédicas. Tudo isso graças às suas propriedades bioquímicas de biocompatibilidade, porque o PMMA é considerado inerte, ou seja, não provoca grandes reações no corpo. Daí o seu uso como implantes. 2. Permanência. Diferentemente de preenchedores, como o ácido hialurônico, que é absorvido em aproximadamente um ano, o PMMA não é metabolizado pelo organismo, permanecendo no local de aplicação. E 3. O formato de microesferas, que são suspensas em um gel, geralmente colágeno ou ácido hialurônico. Em teoria, esse formato esférico diminui a formação de fibrose ao redor delas. O PMMA não foi criado para uso em estético. Sua história é bem mais ampla. Nos anos de 1930 e 40, ele começou a ser sintetizado como alternativa ao vidro utilizado nos para-brisas dos aviões durante a Segunda Guerra. Na medicina, ele teve um importante uso na fabricação de próteses ósseas e lentes intraoculares. Foi somente na década de 1990 que o PMMA surgiu como um preenchedor estético, especialmente no Brasil, com o nome de Metacril. Nessa época, o produto ganhou popularidade por ser mais barato e durável do que todas as outras opções existentes. A partir dos anos 2000, o FDA americano aprovou o Artefil, que é PMMA mais colágeno bovino para correção de rugas. No Brasil, a Anvisa regulamentou seu uso, porém com restrições devidas a relatos de complicações, classificando-o como classe 4, ou seja, máximo risco associado ao seu uso em seres vivos. Segundo o órgão, o produto só está autorizado para correção de lipodistrofia, uma alteração no organismo que leva à absorção de gordura em determinadas partes do corpo, provocada principalmente pelo uso dos antirretrovirais em pacientes portadores do vírus do HIV. A Anvisa esclarece que, abre aspas, o produto não é contraindicado para aplicação nos glúteos para fins corretivos, porém, não há indicações para o aumento de volume, seja corporal ou seja facial. Cabe ao profissional médico responsável avaliar a aplicação de acordo com a correção a ser realizada e as orientações técnicas do uso do produto. Fecha aspas. Na teoria, sua utilização traz alguns benefícios. Primeiro, seu efeito é permanente, ou quase, enquanto os preenchedores mais modernos à base de ácido hialurônico duram entre 8 e 18 meses. O PMMA pode permanecer por anos no local, às vezes para sempre.
O corpo forma um tecido fibroso ao redor dessas microesferas, mantendo o volume e impedindo que elas se espalhem para áreas onde não foram aplicadas. Como, via de regra, essa aplicação não precisa de retoques frequentes, pode ser mais econômico para quem busca resultados definitivos, aumentando a relação custo-benefício a longo prazo. Outro critério que deve ser levado em conta é a sua versatilidade. Afinal, ele pode ser utilizado em rugas profundas, como o bigode chinês, aumento de lábios, porém com cautela, reconstrução facial em pacientes com lipodistrofia, além da correção de cicatrizes e depressões cutâneas. Mas, lembrem-se, amateurs, isso é teórico, porque na prática nem tudo é perfeito e o PMMA exige muita experiência dos profissionais que utilizam e pode facilmente complicar. As complicações imediatas mais frequentes são dor e inchaço, comuns a qualquer procedimento, hematomas, se o médico atingir algum vaso sanguíneo, e infecções, se a técnica não for asséptica. Dias, semanas ou anos depois, podem surgir nódulos e irregularidades, porque o material foi aplicado muito superficialmente, formou caroços visíveis e, se o corpo não integrar bem essas microesferas, podem surgir áreas endurecidas. Granulomas, que são decorrentes da reação inflamatória crônica, porque o sistema imunológico pode envolver o PMMA em tecido inflamado, criando um inchaço permanente, além do fato da migração desse material, porque, em alguns casos, o PMMA se move para outras áreas, causando deformidades. Necrose, que é a morte do tecido na região onde ele se encontra, algo raro que pode acontecer se o material obstruir um vaso sanguíneo importante. Ou ainda, alergias e hipersensibilidade, uma vez que o gel carreador, como por exemplo no caso do Artefil, que utiliza colágeno bovino, pode causar reação alérgica nas pessoas. Esses efeitos adversos podem surgir meses ou anos após a aplicação, complicando o tratamento. Como a gente já falou, o PMMA não é absorvido e pode se enraizar nas vizinhanças de onde foi aplicado. Então, se algo der errado, sua retirada é difícil. Somente com cirurgia, laser ou cortisona, a gente vai tentar controlar esse processo inflamatório. Existe ainda um risco de deformidade permanente nessas tentativas de remoção. E em casos que se forme uma fibrose excessiva, a região pode ficar rígida e irregular, alterando toda a anatomia e a vascularização cutânea, o que pode tornar as cirurgias simplesmente impossíveis. Histórias infelizes não param de surgir na internet, e eu queria recordar com vocês algumas. Vocês se lembram daquela influencer de 28 anos que perdeu parte do lábio em 2024 no interior de São Paulo? Ela procurou uma clínica para preenchimento labial e acreditando que usaria um ácido hialurônico como produto. No entanto, o aplicador usou PMMA sem o consentimento dela. Como consequência da técnica utilizada e da quantidade injetada, a paciente desenvolveu uma necrose, que é a morte dos tecidos dos lábios, lembram? Pois bem, ela teve de passar por diversas cirurgias reconstrutivas para recuperar parte da mobilidade labial, mas ficou com cicatrizes aparentes e um aspecto estético bem pior do que antes de submeter ao tratamento. A influencer processou a clínica por danos morais e físicos. Aliás, não é para menos, né, amateurs? Tentem se colocar no lugar dela. Outro caso recente é o do casal de influenciadores sem formação médica que aplicava PMMA em uma clínica clandestina no Rio de Janeiro. Esse caso veio a público agora, no começo de 2025. Porque vários pacientes ficaram com nódulos inflamados no rosto e no bumbum, além de deformidades permanentes nas áreas aplicadas. Ocorreu até um caso de embolia pulmonar com suspeita de migração do material pela corrente sanguínea para os pulmões, podendo até causar a morte do paciente. A clínica foi fechada pela vigilância sanitária, os responsáveis foram presos e agora respondem judicialmente por exercício ilegal de medicina.
E tem muito mais. Uma paciente de 45 anos fez um preenchimento facial em uma clínica não regulamentada em Brasília no ano de 2024. Meses depois, desenvolveu 40 nódulos dolorosos no rosto, diagnosticados como granuloma, vocês se lembram do que é isso? Além de um inchaço crônico e assimetria facial, ela precisou de múltiplas cirurgias para remoção parcial do PMMA e acabou entrando na justiça solicitando indenização. Eu sei que vocês já estão horrorizados, amiters, mas eu quero trazer só mais um caso dentre milhões que ocorrem. Um homem de 35 anos teve um grande volume de PMMA aplicado nos glúteos. Isso aconteceu em Minas Gerais no ano de 2023. Dias depois, ele apresentou excesso de cálcio no sangue devido às reações inflamatórias tão intensas e entrou em insuficiência renal aguda, precisando ser submetido à hemodiálise. Daí vem a pergunta que não quer se calar. Por que esses casos acontecem? Principalmente porque os pacientes são iludidos por termos como bioplastia ou preenchimento definitivo, sem a menor noção dos riscos que eles estão correndo. Outro fator é a falta de regulamentação sobre o uso desse produto. Muitos aplicadores, que cobram mais barato, usam PMMA sem treinamento adequado, ou pior, usam produtos adulterados ou técnicas perigosas. Como a fiscalização dos órgãos responsáveis também é frouxa, acaba que as suas ações são sempre corretivas, punindo os infratores e fechando as clínicas, e nunca preventivas, controlando quem faz o que e onde. Tudo isso levou o Conselho Federal de Medicina a solicitar à Anvisa a proibição do uso de PMMA no Brasil com fins estéticos. Na avaliação do CFM, o produto que vem causando lesões e até mortes em pacientes em procedimentos invasivos deve ser proibido. Em 2022, cerca de 3 milhões de procedimentos estéticos foram realizados no Brasil. Desses, 971 mil foram não cirúrgicos, o que inclui a aplicação de substâncias como toxina botulínica, ácido hialurônico e pirinquímico. É o que revela um levantamento da ISAPS, Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Em novembro de 2024, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também se manifestou contra o uso do polimetilmetacrilato injetável em procedimentos estéticos. Afinal, existem alternativas para o uso do PMMA. Se você quer um preenchimento mais seguro e reversível, considere o ácido hialurônico, absorvível e com menos riscos. O ácido polilático, que estimula gradativamente a produção de colágeno, ou a hidroxapatita de cálcio, um produto de absorção muito mais lenta do que o ácido hialurônico e com menos complicações. Enfim, amiters, como se proteger e fazer procedimentos mais seguros? Antes de se submeter a qualquer procedimento, procure um médico capacitado que tenha referência de outros pacientes. Converse com ele sobre o melhor tipo de tratamento e produto a ser aplicado de acordo com os seus objetivos. Exija sempre o nome do produto e pesquise se ele é registrado na Anvisa. Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Verifique se o profissional que você escolheu tem título de especialista nas sociedades brasileiras de dermatologia ou de cirurgia plástica. Pensem nisso, amiters. Beleza que custa saúde não é beleza, é risco disfarçado. E aí, ficou com alguma dúvida? Bora bater um papo nos comentários. E se vocês curtiram esse episódio, recomendem para os amigos. Vamos espalhar informação e conhecimento. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido.
Vale a pena seguir o Amichê Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nossos podcasts nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.